O Via de Notícias veio hoje ao escritório do senador pelo PSC Sergipe, Eduardo Amorim, para falar sobre política e também sobre o trabalho dele no Senado Federal. Nós vamos falar sobre uma possível mudança de partido, uma pré-candidatura à Prefeitura de Aracaju, sobre o que aconteceu depois da eleição do ano passado, sobre a relação dele com o prefeito de Aracaju e também sobre os projetos que ele tem no Senado Federal. Olá, senador. Obrigada por receber a gente aqui no seu escritório. Que isso. Venha sempre. Prazer muito grande. Que bom. Parabéns aí pela missão de vocês, pelo trabalho de vocês. Desafiador, mas nada impossível. Boa sorte. Senador, a gente vai começar falando sobre o assunto que foi pauta agora essa semana toda, que foi a transferência do título do senhor de Itabaiana para Aracaju, com a possível possibilidade de ser pré-candidato a prefeito de Aracaju. Isso é verdade? O título é verdade. Eu vou transferir. Eu acho que chegou a hora. Como está lá no livro do Eclesiastes, tudo na vida tem o seu momento. A família já pedia isso há mais tempo. Também agora, o nosso bloco político já pede isso. Então, a gente vai transferir. Mas confesso, não é pensando primeiramente na Prefeitura de Aracaju, não. Vou transferir porque eu acho que, ao momento, já dei minha contribuição como cidadão, como eleitorado em Itabaiana, continuarei dando, mas eu acho que agora a gente tem que pensar num novo momento. E digo, eu sou muito família e eu fui acompanhar o primeiro voto de minha filha. E eu queria ter o prazer de acompanhar ela na sessão, meu filho também, ou seja, a família ali está voltando no mesmo colégio, na mesma sessão. Essas coisas eu sei que são pequenas, mas eu dou muito valor. Senador, como é que está o relacionamento do senhor hoje com o prefeito de Aracaju, João Alves Filho? De forma muito respeitosa. Eu sei que todas as prefeituras passam por muitas dificuldades, mas alguns conseguem vencer essa crise ou sair dessa crise com mais sucesso. Eu sei que o Dr. João passa por um desafio muito grande. O que eu tenho dito a ele é que converse mais com as lideranças, que converse mais com os parlamentares, que converse mais com a sua bancada e com todos aqueles que apoiaram e que acreditaram realmente na sua gestão. Converse com o povo, que visite os bairros, que visite as ruas constantemente. Então, sei que estou querendo ensinar o beabá a um professor. O Pai Nosso é um vigário que o Dr. João é um daqueles grandes líderes do nosso Estado. Nós somos oriundos da sua escola política, não só eu, muitos outros líderes, muitos outros parlamentares e prefeitos são oriundos dessa escola política formada aí por Dr. João. E essa mudança de título para Aracaju e uma possibilidade de ser pré-candidato a prefeito de Aracaju, isso significa um racha com o Dr. João Alves? Volto a dizer, eu não faz parte do meu projeto hoje de vida a prefeitura de Aracaju. Não faz parte. Então, de jeito nenhum. Continuarei dialogando e acreditando nessa relação que construímos em 2012 com o Dr. João, se manteve em 2014 e eu espero realmente que se mantenha, mas não depende só de mim. Mudança de título, quem sabe, se não é para votar no próprio Dr. João. Agora, tem que convencer, tem que dialogar. Insisto em dizer, porque eu sei que muitos têm explorado isso. Projeto seu, a pré-candidatura a prefeito, nesse momento, não. Honestamente, não. Mas há uma possibilidade? Não descarto. Honestamente, não descarto. Como eu não posso descartar candidatura nenhuma, mas isso provavelmente não é possível nesse momento, porque eu entendo que o PSC, que é um partido que vem crescendo, a cada eleição é hora de consolidar mais ainda o fortalecimento do nosso partido. Pegamos pequenininho e que em Sergipe, graças ao trabalho de muita gente e o acreditar do nosso povo, a nossa gente, tem crescido muito. Então, é hora de consolidar isso, é hora de fortalecer mais ainda. Então, se isso acontecer, com toda convicção, não sei se ocorrerá agora não. Pois é, e por falar em mudança, a gente vive num momento em que o país está pedindo por mudança. A gente tem visto aí nas ruas as manifestações em relação ao presidente Dilma. Inclusive o senhor votou na presidente Dilma na primeira eleição dela. Como é que o senhor vê esse movimento de mudança que o brasileiro pede? O senhor acha que isso é um movimento político, é um movimento genuíno da população? O movimento do não suportar mais. No Brasil pagamos muito tributo. Metade do que a gente trabalha, a gente entrega ao Estado, mas não recebe isso de forma qualificada.
quando você investe em alguma coisa, você dá parte do seu suor para receber um retorno maior. Mas a gente não vê isso com a coisa pública no nosso país. O Brasil precisa de mais qualidade no gasto público. Quem gere, quem administra a coisa pública tem que ter mais zelo, tem que ter mais cuidado. Eu votei na presidente Dilma em 2010, confesso. Muitos sabem disso, mas eu também me decepcionei. Porque a imagem que passava era de uma supergerente, daquela pessoa que fosse ter zelo, cuidado com a coisa pública. Mas eu percebi, especialmente lá no Congresso, que faltou uma coisa muito simples para qualquer relação: diálogo. Diálogo com os líderes, diálogo com o Congresso, diálogo, sobretudo, com o povo. Senador, e como é que está o trabalho do senhor no Senado Federal? Muito trabalho, principalmente quem pertence a um partido pequeno, nacionalmente, como o nosso. Eu sou o único senador da história do PSC. Então, significa o seguinte, para vocês entenderem, está lá escrito no regimento do Senado, que sendo o único, eu não tenho direito a ser titular de nenhuma comissão, porque eu só teria a titularidade se fosse 2. Como eu sou o único, eu seria suplente de tudo. Então, só tem um jeito de eu vencer o regimento nesse aspecto. É me aliar, formar um bloco, e dentro do bloco, o bloco me dá a disponibilidade de espaço. E isso eu fui atrás. Demorei para aprender um pouquinho, os 2 primeiros anos, depois eu aprendi e fui atrás. Tanto é que, nos últimos 2 anos, somente 2 parlamentares participaram de todas as medidas provisórias. O senador Zé Pimentel, que é o líder do governo no Congresso Nacional, ou seja, nas 2 casas, e ele tinha que estar presente em todas as comissões mesmo para defender as propostas do governo, e a outra pessoa fui eu. Mas eu só fui porque o bloco, que eu faço parte, me deu a oportunidade. Senador, o senhor disse para a gente que apoiou um projeto quando se aliou a Marcelo Deda e acabou que rompeu com o João Alves, mas viu que o projeto não era o que o senhor acreditava, houve um novo rompimento e o senhor se aliou novamente a João Alves Filho. Como é que o senhor avalia essa história que o senhor passou? O senhor se achou traído nesse projeto? Primeiro vamos explicar. Qualquer relação e relação política, ela não é diferente nesse aspecto. Ela só ocorre quando mais de um quer. Em 2010, nos aliamos a Deda porque houve o convite. Não tivemos nenhum convite com o Dr. João para manter a aliança com ele desde 2007, 2006. Então, naquele momento, talvez não fosse, nunca perguntei se é Dr. João, por que o senhor não nos quis em 2010? Por que o senhor não nos convidou? Não recebemos esse convite. Então, Deda, sim, ele nos convidou, nos demonstrou naquele primeiro momento que éramos importantes realmente na eleição dele. E eu acho que tivemos a nossa parcela. E eu confesso, eu também acreditei. E só fui porque acreditei. Eu não tive a opção de ser convidado para manter o palanque lá com o Dr. João. Mas depois a coisa mudou completamente. Percebi que, no desenrolar da própria eleição, ou seja, muito rápido, que não era bem como a gente imaginava. Por quê, Eduardo? Existia um acordo ali no início de que todos se apoiariam. Nós apoiaríamos e receberíamos o apoio. 20, 30 dias depois eu percebi que nem todos os prefeitos do PT votariam em mim, que os prefeitos do PSB não votariam em mim, do PMDB também muitos não votariam em mim. Ué, o que aconteceu? Então, a gente percebeu ali que não era bem uma relação, estou aqui, cadê você também de lá para cá? Então, ali já começou algo diferente. Mas mantivemos com a nossa lealdade, com a nossa defesa naquele projeto. Tanto é que praticamente todos os prefeitos do PSC, não lembro de nenhum, todos votaram realmente em Marcelo Deda naquele momento. Fomos fiéis e corretos naquela relação, mas não recebemos a mesma lealdade e a mesma fidelidade. Não falo só porque Deda hoje não está entre a gente, não, lamentavelmente. Eu confesso que era um admirador dele, mas
e também externo, não concordava com algumas coisas que se fazia. Mas o respeito e a consideração sempre tinha. Com certeza, Deda foi um dos maiores oradores desse país. Talvez o maior orador da nossa história política no nosso estado, do ponto de vista aí mais recente. Agora, essa relação existiu. Então, voltamos para a aliança em 2012 com o Dr. João. Sim, fomos novamente para uma aliança sem exigir absolutamente nada. Também a decisão não era minha, não. A decisão era de todo um bloco, do grupo. Existia gente que era a favor e gente que era contra. Mas na hora do votar, a vontade que vencesse teria que ser obedecida e respeitada por todos. Você veja que a nossa participação no governo, por tamanho do nosso bloco político, foi praticamente inexpressiva. Uma, duas secretarias sem grandes expressões. Se comparado com outros partidos, não exigimos nada disso. O rompimento, ele se iniciou unilateralmente, não fomos nós, porque havia um acordo de que, naquele momento, a presidente deveria ser reeleita, e o acordo não foi obedecido, e a própria presidente tomou a iniciativa de colocar a sua reeleição, que foi Angélica na época. Mas no primeiro mandato de Deda, quando teve o apoio de todo o nosso bloco, eu lembro que o deputado Ulisses Andrade ele foi para a reeleição e foi vitorioso por unanimidade, praticamente. Mas no segundo mandato, quando a gente tinha uma indicação para a presidente da Assembleia, isso não foi obedecido. Então, a iniciativa não foi nossa para aquele rompimento ali, pode ter certeza. Então, agimos sempre com muita tranquilidade, com muita transparência e sem fazer aquilo, toma lá, dá cá, nada disso. A gente espera que, se precisar da gente, se puder ser útil em alguma coisa, estamos aqui à disposição. Rompimentos, alianças, eleições de 2010, 2012, eleições agora as mais recentes, 2014. Eduardo Amorim aprendeu alguns erros, cometeu alguns erros, teve alguns acertos. Como fica agora para a possibilidade de um novo pleito em 2016? Pode ter certeza que a cada dia, especialmente a cada eleição, para mim, um grande aprendizado. Aprendizado com as pessoas nas ruas, de até como quebrar um pouco a timidez sem se descaracterizar, sendo a mesma pessoa. Eu ainda conservo, como eu dizia aqui a vocês, a minha timidez, a humildade, não posso abrir mão, eu acho que ninguém deve abrir mão nunca. Não sou melhor, nem quero ser melhor do que ninguém, nada. Quero cumprir a minha missão. Volto a dizer, isso para mim é missão, não me apego a essa coisa do glamour, do poder, Deus me livre, não vale a pena. Entendo outros valores que a vida tem, com certeza são muito maiores que tudo isso. Agora, eu acho que nenhum cidadão, nenhuma cidadã, nenhuma pessoa que deseja o bem ou quer o bem desse país, desse Estado, pode abrir mão realmente da sua missão. Coisa pública não é coisa sem dono, não. É coisa sagrada, porque é coisa de muitos donos. Mas de uma coisa é certa, não abrir mão em nenhum momento do meu jeito, das minhas convicções, nem na hora das gravações, na hora que eu estava, não. O texto com essas palavras, eu não uso essas palavras. Tem que ser desse jeito. Então, eu nunca externei isso. Corrigia muitas vezes cada texto, cada palavra. Ou seja, fui para a eleição propositiva, mostrando o diagnóstico extremamente difícil do Estado, sem enganar ninguém. Sem enganar ninguém. Ah, mas assim você não vence, assim você não ganha. Tem que ser desse jeito. E assim a gente foi. Não levamos, mas não cometemos nenhum estelionato eleitoral. Foi uma eleição dura, uma eleição de segundo turno. E o senhor já fez uma avaliação de onde foi o erro, ou se houve um erro, o que aconteceu? Isso a gente faz. Erramos, não conseguimos, através dos nossos programas, passar realmente aquilo que a gente pensava. Fomos muito agredidos, difamados, caluniados durante toda a campanha. Parecia que eu era o campeão de processos. Na verdade, quem era mais processado na história de Sergipe, talvez, era quem estava realmente como concorrente. Então, houve sim alguns equívocos de marketing, de condução, e que isso
só nos ensina, mas não me arrependo de absolutamente nada, não. Emagreci, caminhei muito, percorri muitas ruas, conheci muita gente boa, eu gosto disso. Aquela cena daquela corredora suíça que fez a maratona, que chegou toda troncha, estrupiada, amassada, dolorida, mas ela chegou. Então, fomos agredidos, fomos difamados, caluniados, queríamos o melhor para o nosso Estado, não conseguimos. Mas o que a gente vê é um total descaso. Quem está gerenciando, quem está administrando, parece que não está nem aí com a coisa pública. E o senhor acha que a saúde de Sergipe tem jeito? A situação da saúde pública, como da segurança pública, como da educação pública, como do endividamento do Estado, não é nada fácil. São situações extremamente graves. Não fizeram o dever que deveriam fazer. Hoje a gente vê gente morrendo nas portas dos hospitais porque não consegue entrar, já que estão superlotados, e muitos que entram morrem lá dentro porque falta remédio, falta equipamento, faltam profissionais. Como é que você tem dinheiro na conta há quase 5 anos para construir o Hospital do Câncer, para construir mais 200 ou 300 leitos? Você não construiu até hoje uma parede sequer. Porque o argumento que se dava para esses gestores, não tem dinheiro para isso, é falta de dinheiro. Mas não é esse caso. O dinheiro tem. Precisamos. As pessoas estão morrendo. Só temos um aparelho de radioterapia que é do século passado. É do século passado. Esses aparelhos, muitos hospitais descartam após 2 ou 3 ou 4 anos de uso, porque a medicina vai evoluindo, a modernidade está aí o tempo todo. Então, o nosso é do século passado e tem uma fila enorme. É porque essas pessoas não se colocam no lugar daqueles que estão doentes, daqueles que têm algum tipo de câncer, que é a luta contra o tempo, que é a luta contra o tratamento, que você sabe, quanto mais rápido for o tratamento, mais rápido for o diagnóstico, maior a possibilidade de continuar vivo. Então, é um total descaso, é um total desvalor à vida. Senador, a gente agradece o senhor ter aberto um espaço na sua agenda bastante concorrida para atender a nossa equipe do Via de Notícias e deseja um bom trabalho lá no Senado. Boa sorte, muito obrigada, senador. Eu que agradeço e desejo a vocês boa sorte nessa nossa missão, nessa nova visão aí de vocês. Quando a gente tem uma imprensa justa, que passa a verdade, eu acho que a democracia se fortalece, com toda certeza, cada um na sua missão. Obrigado.